Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, que bom que nós estamos aqui. Eu me chamo Márcio, sou professor de escola bíblica e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos e também dinâmicas para melhorar o aprendizado dos nossos alunos, professores, superintendentes, todos aqueles que amam estudar a palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição de número 10 da classe de juvenis, que vai tratar de um livro muito importante para os nossos dias, que é Atos dos Apóstolos. O texto principal dessa lição está em Atos capítulo 1, versículo 8, que vai dizer: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Jesus, antes de ser elevado ao céu, de ser assunto ao céu, ele deixa estas orientações para os seus discípulos, dizendo que eles receberiam a promessa do Pai, a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, para que eles pudessem então atuar com mais poder e autoridade, para que a igreja pudesse então avançar ainda mais aqui nesta terra. E por que foi importante esta promessa? Nós entenderemos melhor no final desta lição aqui. Nós apresentaremos aqui uma dinâmica bem interessante também para os irmãos fazerem aí na sua sala de aula. Ponto número 1 vai tratar sobre a autoria e estrutura do livro. Quem foi o autor deste livro? Nós sabemos pela palavra que o autor deste livro, Atos dos Apóstolos, foi Lucas. Lucas, ele era um grego, historiador, e também era um médico amado, conforme Colossenses capítulo 4, versículo 14. Lucas, ele escreveu o primeiro tratado, que foi o livro de Lucas, para uma pessoa, um excelentíssimo, uma autoridade da sua época, que é chamado como Teófilo. Teófilo recebe este tratado, o primeiro tratado, que é o livro de Lucas, Por quê? Porque ele então, Teófilo, ouve falar de Jesus Cristo, ouve falar dos milagres de Jesus, ouve falar de tudo que Jesus Cristo fez, e ele então procura entender melhor, reunir todas as informações a respeito de Jesus. E aí ele chama Lucas. Lucas, ele reúne informações do livro de Marcos e do livro de Mateus, e também ele procura outras informações, faz pesquisas e reúne todas as informações verdadeiras, e passa então o primeiro tratado, que é o livro de Lucas, para Teófilo, falando de todas as informações de quem era Jesus e o que ele fez aqui nesta terra. E aqui nós vamos entender que Atos também foi escrito por ele. Por quê? Porque ele também endereça, ele direciona também este livro a um certo Teófilo, ou seja, uma autoridade também da sua época. É o que está escrito em Atos capítulo 1, versículo de 1 ao 3. O primeiro tratado é o livro de Lucas, o segundo tratado foi direcionado também para Teófilo, o mesmo Teófilo do livro de Lucas, e aí dar-nos a entender também que Lucas, que Atos dos Apóstolos, melhor dizendo, também foi escrito por Lucas. Mas tem outras coisas. O livro de Atos inicia praticamente onde termina o Evangelho de Lucas, Finalizou o Evangelho de Lucas, inicia-se o livro de Atos dos Apóstolos, mostrando o ministério, a continuidade, melhor dizendo, do ministério de Jesus após a sua ressurreição. No livro de Atos mostra Jesus Cristo sendo assunto aos céus. No livro de Atos mostra a igreja crescendo, mesmo diante das perseguições. No livro de Atos mostra também as instituições, a instituição, melhor dizendo, dos ministérios, dos primeiros ministérios que ajudaram a igreja a se desenvolver. No livro de Atos mostra também a ação poderosa do Espírito Santo sobre a igreja. No livro de Atos mostra também a descida do Espírito Santo, os discípulos do Senhor, os apóstolos do Senhor se revestindo de poder. Então é uma continuidade do livro de Lucas, e que é também escrito pelo mesmo autor. A estrutura deste livro, ela tem 28 capítulos, esse livro tem 28 capítulos, e também tem 9 divisões, segundo o estudo pentecostal da CPAD, que apresenta aí 9 divisões deste livro. Quais são essas 9 divisões?
A primeira é o derramamento do Espírito Santo, Atos capítulo 1 e capítulo 2. A segunda divisão é os primeiros dias da igreja em Jerusalém, Atos 2 e até o capítulo 8. A terceira divisão deste livro é a perseguição leva à expansão, Atos capítulo 8 até o capítulo 9. Né? A quarta divisão, o cristianismo propaga-se entre os gentios, ou seja, a expansão do evangelho chega até os gentios, né, os estrangeiros, conforme está escrito em Atos 9 até o capítulo 12. A quinta divisão é a primeira viagem missionária de Paulo, né, Atos capítulo 13 até o capítulo 14. A sexta divisão é o concílio em Jerusalém, Atos capítulo 15, aonde, né, os judeus tentam impor regras sobre os gentios que estavam se convertendo a Jesus Cristo, e aí onde há, né, a necessidade de fazer este primeiro concílio, né? A outra divisão é a sétima, a oitava, melhor dizendo, que vai tratar sobre a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que está escrita em Atos capítulo 18 até o capítulo 21, né? E a 19ª divisão é a prisão do apóstolo Paulo e seu ministério enquanto estava preso, né, que é Atos capítulo 21 e versículo 28. Então, existem essas divisões, né, conforme o estudo da Bíblia Pentecostal, que foi digitada, que foi lançada pela CPAD, e essas divisões são para uma melhor compreensão, né, e didática deste livro. O ponto número 2 vai tratar sobre os acontecimentos, né, acontecimentos que são relatados dentro deste livro. Dentro deste livro, por exemplo, é relatado então sobre a morte de Estevão. Né? Quem foi Estevão? Estevão foi o primeiro diácono que foi escolhido pelo Espírito Santo a poder anunciar o Evangelho do Senhor com ousadia. Vai tratar ali como ele fazia os grandes sinais e prodígios. Vai tratar da sua morte, como ele morreu apedrejado. Vai tratar da sua visão antes da morte, vendo Jesus Cristo à direita de Deus Pai, né? Dando a entender que Jesus Cristo estava em pé, recebendo ele no ato da sua morte, antes da sua morte, né? Então vai tratar desse primeiro mártir, né? A primeira pessoa que morreu, o primeiro cristão que morreu por causa da perseguição. No livro de Atos também vai tratar sobre a conversão de Saulo, que era um perseguidor da igreja, que tem um encontro real com Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo, né, apresenta-se a ele, vai até ele, né, se revela a ele, e ele então, após ter esta visão, né, gloriosa de Jesus, ele se converte. Então ele passa de ser perseguidor agora para ser perseguido também juntamente com a igreja. Esta convenção extraordinária do apóstolo Paulo, né, que hoje em dia nós sabemos que foi um grande homem usado por Deus. Só no Novo Testamento ele escreveu 13 cartas que nos ensinam, cartas doutrinárias, né? E eu posso até dizer que do Novo Testamento ele escreveu a metade do Novo Testamento. Então está escrito isso, sobre essa conversão dele, também no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos também está escrito, né, os acontecimentos, está escrito também da promessa, onde fala o momento em que os apóstolos receberam a promessa do Pai, a descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, onde eles foram cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, revertidos com o Espírito Santo, aonde o apóstolo Pedro, que outrora negou a Jesus, ficou com medo da morte, né, de repente ele começa então a pregar, a anunciar, a falar. E juntamente com 2 pregações que ele fez só em Jerusalém, 8.000 almas se convertem. Por quê? Porque as pessoas estavam ali vendo aquele barulho no momento do mover do Espírito Santo, e aí as pessoas ficam sem entender. Ele se levanta ali, defende o Evangelho, fala com autoridade e com ousadia, e 8.000 almas se convertem, né? 8.000 almas se convertem em 2 pregações do apóstolo Pedro falando de Jesus Cristo. Em Atos dos Apóstolos também vai tratar sobre as viagens missionárias, né? Os amigos de Paulo, quem acompanhou Paulo, né, nas viagens missionárias, né? Vai tratar da perseguição que eles sofreram, quem são os amigos de Paulo, né? Os companheiros de ministério de Paulo, Barnabé, Silas, João Marcos e também Lucas.
Lucas, que acompanhou totalmente o apóstolo Paulo e grande parte do seu ministério terreno. Então, esse foi alguns dos acontecimentos, né, que aconteceu. O terceiro ponto dessa lição, eu falei para os irmãos que tinham 4 pontos, se eu não me engano, mas na verdade tem 3 pontos aqui nessa lição, tá bom? E aqui eu quero corrigir, fazer uma correção. Né? O terceiro ponto vai tratar sobre o crescimento da igreja. Né? O que a igreja fez para poder crescer? O que a igreja encarou para poder crescer? Quais foram os acontecimentos? O que a igreja passou neste tempo, né, para que ela pudesse então crescer? Atos é um livro de forte apelo missionário. Nesse sentido, merece atenção e a atitude dos discípulos que, dispersos por causa da perseguição, que iam por toda parte anunciando a palavra. Mesmo com todas as provas sofridas, eles não pararam de anunciar o evangelho. Então aqui está a explicação básica, né, do porquê que a igreja cresceu. Primeiramente, por causa do poder do Espírito Santo que desceu sobre a vida dos apóstolos, dos discípulos, que anunciaram com ousadia, sem medo da morte, sabendo daquilo que eles creriam, daquilo que o evangelho poderia fazer na vida das pessoas, porque eles sabiam que assim como o evangelho transformou, né, o Messias, o Deus conosco, o Senhor, nosso Senhor, o Senhor Jesus, veio a esta terra e transformou a vida deles através dos sinais, maravilhas, prodígios e demonstrando o seu amor. Ele sabia também que o evangelho iria transformar muitas outras vidas. E mesmo diante disso tudo, mesmo diante das perseguições, mesmo diante de tudo que Jesus avisou, eles sabiam que iriam passar por dores, né? Em primeiro lugar, o poder do Espírito Santo fez com que eles avançassem. E em segundo lugar, né, o crescimento da igreja só se deu por causa da grande perseguição. Quando mais eles eram perseguidos, mais eles cresciam. Quando mais eles sofriam por amor a Cristo, mais eles lembravam das palavras de Jesus Cristo. Como, por exemplo, aquela passagem que Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando mais eles passavam por perseguição, mais eles lembravam do que Jesus passou até chegar à cruz do Calvário. Quando mais eles passavam por perseguição, mais eles lembravam do sofrimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi exaltado nos céus, ressuscitou ao terceiro dia e estava no céu vivo. E eles tinham esta esperança que mesmo diante da morte, eles iriam ressuscitar. Eles estariam com Jesus Cristo. Eles estariam com seu corpo glorificado. Ou seja, diante da perseguição, diante das dores, diante das lutas, diante das adversidades, eles sabiam que tudo aquilo era necessário para que a igreja pudesse expandir e para que a igreja pudesse crescer, né, e hoje ter chegado até nós. Tá bom, meus queridos irmãos? Uma dinâmica aqui para os irmãos, não vai precisar, né, de nenhum objeto, não vai precisar de nenhum tipo de material. Esta dinâmica que o professor vai fazer com seus alunos, uma dinâmica simples, mas que é necessário. O professor vai fazer antecipadamente. Olha só, meu querido professor, aluno que aí ajuda seu professor, mostre também essa dinâmica para ele, né? O professor vai fazer o seguinte: vai escolher um aluno da sala, certo? Um aluno da sala, um que não falta, um que seja participativo, certo? E vai falar para ele fazer um exercício no sábado, antes da escola bíblica dominical. Pode ser qualquer tipo de exercício, certo? Faz um exercício normal, né? Como é que o professor vai fazer isso? Vai anunciar no grupo, vai mandar para ele no WhatsApp, em particular, certo? Dizendo para ele o seguinte: você vai fazer 10, né, um exemplo meu aqui aleatório, aqui, 10 flexões, né? Ou 20 flexões, beleza? E aí o aluno vai fazer essas 20 flexões no sábado. Quando for o domingo, o horário da escola bíblica dominical, se na sua região a escola bíblica for na sexta, você manda fazer um dia antes esse exercício, tá bom? E aí o professor vai pedir para ele fazer. Ele vai fazer o exercício. Quando for no domingo, né, um dia depois que a escola bíblica, né, começar
a funcionar, o professor vai ler o texto, né? O professor vai explicar a lição de número 10, e no final, sobre este terceiro ponto, sobre o crescimento da igreja, o professor vai chamar o aluno, escuta isso, escuta bem, o professor vai chamar o aluno que fez as flexões e vai dizer para ele se ele está sentindo alguma dor no corpo. Se ele amanheceu com o corpo dolorido, se os braços dele estão sentindo alguma dor, se ele está sentindo alguma dor nas pernas, né? Se aquele exercício, né, a atividade que o professor mandou ele fazer antes, fez com que ele sentisse alguma coisa no corpo, né, no caso, no dia da escola bíblica. E aí, com certeza, o aluno vai dizer assim, não, eu estou com meus braços doloridos, eu estou com minha perna dolorida. Né? O exercício que eu fiz deixou minha barriga meio dolorida, né? Meu joelho, meus pés. Ele vai dizer alguma coisa que ficou dolorida no corpo dele por conta do exercício que ele fez anteriormente. Certo? E aí o professor vai dizer o seguinte, olha, o exercício físico, ele serve para dar estrutura, massa muscular no corpo. A pessoa que é acostumada a fazer exercício físico, ele tem mais resistência, né, nas lutas. Quando ele for carregar um peso, quando ele for fazer alguma caminhada, quando ele for ajudar em alguma atividade de casa, ele terá mais resistência, porque ele já está acostumado a fazer força. O seu corpo já está acostumado a fazer força. Por que ele está sentindo dor agora? Porque ele não está acostumado a fazer exercício. E quando o corpo da gente não está acostumado a fazer exercício, acontece de ficar dolorido. Mas a dor faz o corpo ser resistente. A dor faz o corpo ficar mais forte. A dor faz o corpo ficar mais, né, resistente diante das atividades. E aí o professor vai dizer o seguinte, da mesma forma, né, os discípulos do Senhor passaram por dores. Uma reflexão, aqui é uma reflexão e aplicação dessa dinâmica. Da mesma forma, os discípulos passaram por dores, os discípulos passaram por perseguição, os apóstolos foram, né, martirizados, alguns foram martirizados, alguns sofreram, né, diante, né, das perseguições por causa do amor ao Evangelho. Né? Mesmo assim, eles sentindo dores, passando por isto, a igreja ela criou resistência, a igreja ela cresceu, a igreja ela foi divulgada, ela foi espalhada. Né? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo não parou, não foi interrompido. Por quê? Porque mesmo diante de dores, sabendo que os discípulos poderiam correr risco de vida, sabendo que eles morreram por causa do Evangelho, por causa disso, por causa das dores, né? O Evangelho foi impactante, ainda mais impactante, e ele alcançou até os confins da terra. Em primeiro lugar, porque o Espírito Santo, a promessa de Deus, veio sobre eles e eles estavam convictos, né, do poder que existia dentro deles e sabiam que mesmo diante da morte eles não ficariam esquecidos. Mesmo diante da morte, os discípulos se encontrariam com Jesus Cristo. Eles tinham esta esperança, mesmo sentindo dores, né? E as pessoas que estavam de fora, vendo eles sentindo dores, vão dar mais credibilidade. Por que esses homens passam por isto, por este Jesus? Por que esses homens estão passando por tudo isso? Por causa do Evangelho. Se eles estão passando tudo isto, porque eles creem de todo o coração. E eles estão dispostos a morrer por causa do Evangelho. Este é um dos pontos que algumas pessoas que se converteram, né, é um dos pontos que algumas pessoas, que a causa de um dos pontos, é a causa, né, que levaram, melhor dizendo, algumas pessoas se converterem, por causa da fé inabalável de algumas pessoas, mesmo diante da morte, mesmo diante do sofrimento. Tá bom, meus queridos irmãos? Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Fiquem com Deus e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no nosso segundo canal de oração e de leitura da palavra também, tá bom? Está aqui no link na descrição, e também tem a opção valeu. Se você gostou deste vídeo e quiser contribuir, né, com o nosso ministério também, você pode contribuir com um coraçãozinho que tem aqui do lado, aqui, ó. A opção valeu, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima, se Jesus nos permitir.